ao nosso episódio Voa Coruja, temporada Suíça. Nós estamos dessa vez com a Thalita, que já participou de um episódio conosco na cidade do Porto, referente ao livro Negócios e Carreira. Mas dessa vez eu convidei ela aqui para a Suíça para conversar sobre o lançamento do livro dela, A Vida Tem a Cor que Você Escuta. Mas ao invés de eu falar sobre a Thalita, eu vou deixar ela mesma falar. Conta pra gente, Thalita, quem é você e como que o seu livro pode mudar a vida das pessoas? Eu me chamo Thalita Lins, eu sou pianista e já trabalhei nas grandes escolas em Genebra, no conservatório, na Academia da Ópera, e hoje eu me lanço como empresária da música com o meu método Escuta Colorida. E esse livro, que a gente está falando dele hoje, ele é um livro que nasceu muito rápido, mas na verdade ele é toda uma história de vida muito linda que eu decidi me expressar na minha história aqui dentro. Contar a sua verdade, a sua narrativa, e foi o que nós vimos no evento de Portugal. Aqui no nosso canal nós também vamos ter o vídeo completo na íntegra de como foi a participação dos nossos autores. Então aqui no link eu vou deixar a descrição para vocês verem também o tempo em que a Thalita aparece, porque realmente a palestra dela foi fenomenal, porque trouxe a verdade, que é o que realmente importa. Então A Vida Tem a Cor que Você Escuta é justamente sobre essa verdade, não é? A minha verdade, ela veio porque assim, a música pra mim é o meu maior desafio. Desde que eu sou pequenininha, eu tenho esse sonho de viver a música. Mas por que ela foi difícil pra mim? Porque o meu funcionamento, ele não é como das outras pessoas. O meu sistema neurológico, ele conecta sons e cores. E dessa forma eu tenho uma sensação da estrutura musical diferente do que os meus camaradas. E aí isso na verdade parece lindo quando você escuta, mas foi muito desafiador para mim, porque eu não sabia como lidar com isso, não tive profissionais que me ajudavam. E eu passei por muitos momentos assim de desânimo. E além disso eu sou disléxica. Então pensa, foi complexo para mim. Eu não aprendi a ler partituras. Você que está aí me ouvindo e que tem dificuldade de partitura, a minha dificuldade com a partitura, ela era absurda. E ao ponto de eu ter que encontrar uma forma de decodificar aquela melodia. Então eu passava horas ouvindo as músicas para eu conectá-las em cores dentro do meu cérebro e criar uma forma de entender aquela partitura. As minhas partituras por anos eu coloria todas ao ponto de não precisar colorir mais. Então elas ficavam brancas, mas eu precisava passar tempo imaginando elas coloridas em formas geométricas, tamanhos, texturas diferentes. E parece bonito, mas foi bem desafiador para mim. O interessante é que no seu livro você conta um pouquinho sobre essa condição. Para quem ainda não conheceu a história da Thalita, ela é sinesteta e a condição específica dela é que ela consegue enxergar cores nos sons. Exato. E como você disse, parece bonito. Hoje em dia é realmente belo porque você conseguiu se encontrar e se posicionar sobre isso. Mas como você conta no livro, na infância principalmente, era um desafio, porque você olhava para as crianças, achava que todas pensavam como você, mas na verdade não era. Não era. E às vezes os professores não me entendiam. Eu passei, imagina, olha, hoje eu sei que tenho um alto índice de genialidade, que é, como fala aquilo? Superdotação. Mas eu fui por muito tempo considerada uma criança burra. Que não tinha avanço, que não avançava. Então isso é muito complexo, porque eu não conseguia me encaixar. E o fato das pessoas me acharem burra, me limitarem, eu comecei a ter esse problema também, de talvez não me enxergar como eu realmente era, que era o caso. E aí aquilo foi causando muita dor pra mim, e aquilo foi me deixando cada vez mais fechada, e foi um trauma. Mas a minha dor se tornou a minha força. Então, hoje eu sou muito grata pelo meu processo, por tudo que eu passei. Mesmo o que eu uso para dar aula de piano vem da minha dor. E eu entendo o aluno, eu sei o que ele está precisando escutar, eu sei como ele precisa que eu fale, porque eu passei por todo tipo de situações que ninguém me compreendia. Então, da minha dor veio a minha maior força. E isso é algo muito lindo, porque talvez você está passando por uma situação que está tudo travado e talvez seja ali a tua força. E geralmente aonde está a nossa dor está o nosso sonho. Você já parou para pensar nisso, Rafa? Sim. É louco isso. Porque para você chegar lá, digamos assim, você precisa passar por traumas e desafios para ajudar outras pessoas a também chegarem lá. Exato. Talvez esse seja o maior processo que alguém que alcança o seu sonho precisa viver. Porque um sonho que é muito grande,
não é só pra gente. É um sonho que vai ajudar outras pessoas também. Então, se você está num percurso da sua vida que está sendo dolorido, que está sendo difícil, observa se o seu sonho, outras pessoas podem sonhar juntos. Porque talvez seja tão difícil porque é um sonho muito grande, não é só seu. Exato. E aí o processo realmente é mais difícil. Mas justamente porque o processo é complexo, também as respostas vêm com muito poder. Porque você passa por aquela dor, você precisa entender o caminho, como você faz para encaixar. E quando você encontra o caminho, aquilo é como se fosse um tesouro que está na tua mão. Não é todo mundo que encontra pedras preciosas, porque o caminho, às vezes você desiste no meio do caminho. Eu acredito que todos temos dentro de nós essas pedras que estão ali, mas a gente às vezes não faz o buraco suficiente, porque você tem que creuser, como fala esse em português, cavar, e é dolorido, sim, é muito, mas é a minha força hoje. Na verdade, o meu livro, o segundo livro para mim, que a gente vai falar que não é agora, ele só vai ter sentido se esse aqui existir. Porque a minha história, o meu método de música, ele já existe, a gente está elaborando nesse momento. Só que só tem mérito tudo que eu construí, porque nesse livro eu conto como foi para mim desafiador chegar até lá. A diferença de todas as pessoas está de você querer passar o desafio. Tem pessoas que param, mas todos nós temos uma história única para contar, que tem um desafio único, mas a diferença é que talvez você parou. E a diferença dos que vão longe é porque a pessoa decide avançar, mesmo com todos os desafios. Quando eu estava indo para Portugal, dentro do avião, assim, eu estava muito emocionada, porque eu falei, gente, eu jamais, olhos normais, eu poderia ter chegado aonde eu cheguei. O livro, ele relata, mas eu falo da história que me fez relatar, de tudo que eu passei, foi absolutamente duro mesmo, muito, num grau muito alto, que por muitas vezes eu quis desistir. E o livro fala sobre toda essa cor. Eu vou mostrar para você ter uma ideia. Ele é colorido para mostrar que o desafio pode ser grande, mas se você enxerga cores, você pode colorir até os seus desafios. Aqui no livro tem até os tesouros coloridos, não é? As palavras coloridas, conselhos que você pode ir colorindo à medida que você encontra. E dentro disso que você falou sobre o desafio, tem um conceito que eu trago muito até nesse livro, sobre você escolher uma palavra por ano. Sim. E a minha palavra desse ano foi a palavra sucesso. E algumas pessoas acham que o sucesso é você ter uma coisa material ou alcançar alguma coisa específica. Mas o sucesso vem muito disso que você falou, de não desistir. O que acontece quando você faz uma transferência de um arquivo, de um pendrive, por exemplo, para um computador? E ela é bem sucedida? Aparece sucesso na transferência. Então, o que é, na verdade, a palavra sucesso? É chegar até o final. Então, se você desiste no meio do caminho, você não tem sucesso. Exato. Porque você não chegou no final. Então, fica esse incentivo para você redescobrir a palavra sucesso. Ter a disciplina de ir até o final. E, já que nós estamos falando sobre finais, estamos também chegando no final aqui do nosso podcast. Eu gostaria que você, Thalita, contasse pra gente, deixar uma palavra final, uma mensagem para quem está nos assistindo. Tá, olha, se eu fosse resumir o meu sucesso, eu resumiria em uma coisa: acredite em você. Eu passei muito mesmo tempo esperando que as pessoas me validassem, acreditando no meu trabalho. E quando eu decidi acreditar em mim, foi ali que eu comecei a virar uma chave. Todos nós, a gente passa muito tempo esperando a validação das pessoas. E quando você acreditar em você, nada vai mais te impedir, você vai chegar muito longe. Isso é, para mim, uma chave hoje, para o meu sucesso, essa é uma chave muito preciosa. Realmente, se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Como diz aquela música, quem acredita sempre alcança. E eu gostaria de agradecer você por ter ficado aqui e que você leve essa palavra, que você acredite no seu propósito. E se você quiser mais incentivo para acreditar mais ainda em você, fique aqui no nosso canal. Temos vários podcasts com vários autores interessantes que vão ajudar no seu desenvolvimento pessoal.